Até onde vai o amor de uma mãe no sertão nordestino? No árido solo da Caatinga, algumas escolhas marcam gerações inteiras com sangue. Maria das Dores, uma mulher que carregava no nome o peso do destino. Em 1927, ela fez o impensável. Entregou seu próprio filho, de apenas 17 anos, ao bando do mais temido cangaceiro que o Brasil já conheceu. O sol castiga impiedoso, enquanto o vento seco carrega o cheiro da terra rachada. No silêncio cortante do sertão, apenas o tilintar das alpercatas e o metal dos rifles anunciam a chegada do grupo. Lampião não era homem de recusas. Naquela tarde, quando os chapéus de couro surgiram no horizonte, Maria já sabia. A decisão tomada na calada da noite estava prestes a se concretizar. O que ela não imaginava era que, 3 meses depois, sob a sombra de uma baraúna, veria com os próprios olhos as consequências de sua escolha. Maria das Dores não era diferente de tantas outras mães do sertão nordestino. Tinha as mãos calejadas de quem lutava contra a terra e o destino. Viúva aos 34 anos, criou sozinha o filho José Antônio, conhecido como Zé Sereno por sua aparente calma que escondia uma ambição maior que os mandacaros da região. O sertão de 1927 não oferecia muitas saídas para jovens como Zé Sereno. A seca castigava a região por 8 meses seguidos. Os animais caíam mortos nos pastos ressequidos e as poucas plantações murchavam sob o sol inclemente. Maria via seu filho definhar junto com suas esperanças. Aos 17 anos, Zé Sereno já carregava no olhar a dureza dos homens maduros demais para sua idade. Foi nesse contexto que o nome de Virgulino Ferreira, o Lampião, começou a ecoar com mais força nos sussurros da vila de Serra Talhada. Diziam que seu bando estava acampado a menos de 2 dias de caminhada. Diziam também que o capitão recrutava homens, jovens com coragem e pouco a perder. Meu filho vai morrer de fome ou de sede se continuar aqui, pensava Maria das Dores, enquanto amassava o pouco de farinha que ainda restava no fundo do saco. De estopa. A decisão não veio de uma hora para outra. Cresceu como uma semente teimosa no terreno infértil de suas opções. Na calada da noite, Maria pegou o único lençol limpo que guardava para ocasiões especiais. Cortou um pedaço onde escreveu com carvão: "Capitão, este é meu filho Zé Sereno. Tem boa mira e é leal." Não havia mais palavras a dizer. Ao amanhecer, colocou uma trouxa nas mãos do filho. "Vá procurar o bando. Diga que sua mãe mandou. É isso ou morrer de fome." Ordenou com a voz partida, mas sem derramar uma lágrima sequer. Zé Sereno não protestou. No sertão, aprende-se cedo que lágrimas são luxo para quem tem água de sobra. O que Maria das Dores não contou ao filho foi o encontro que tivera semanas antes com Dadá, a mulher de Corisco, braço direito de Lampião. Numa feira em vila vizinha, as duas mulheres se cruzaram. Dadá, reconhecendo o desespero nos olhos da sertaneja, sussurrou-lhe que o bando precisava de homens que conhecessem os caminhos de água escondidos na Caatinga. "Seu menino pode ganhar respeito e comida se tiver coragem", disse Dadá antes de desaparecer entre as barracas. A notícia da partida de Zé Sereno espalhou-se rápido. Os vizinhos olhavam Maria com uma mistura de pena e julgamento. Alguns chamavam-na de mãe desnaturada pelas costas. Outros, mais duros na vida, entendiam o cálculo desesperado. Melhor vivo no cangaço que morto de fome ou nas mãos de um coronel qualquer. Passaram-se 3 semanas sem notícias. Na 4ª semana, chegou o primeiro sinal. Um mascate trouxe um pequeno embrulho. Dentro, um punhado de moedas de prata e um pedaço de couro com a inicial L gravada a fogo. Era o código que Lampião usava para sinalizar que um novo membro havia sido aceito no bando. Maria das Dores chorou pela primeira vez naquela noite, lágrimas contidas há tanto tempo que pareciam queimar sua pele enrugada pelo sol. O bando de Lampião não era para fracos. Os novatos passavam por provas de lealdade que testavam não apenas sua coragem,
mas sua disposição para cruzar fronteiras morais que jamais voltariam a respeitar. Zé Sereno, com seus 17 anos incompletos, foi submetido ao ritual de batismo do cangaço na primeira semana. Corisco, conhecido por sua crueldade tanto quanto por sua lealdade a Lampião, foi o mentor designado para o jovem. O batismo era simples e brutal: participar de um ataque a uma fazenda, matar ao menos um homem e não demonstrar remorso depois. Lampião observava pessoalmente estas iniciações. Dizia que podia ver a alma de um homem no momento em que ele tirava sua primeira vida. Zé Sereno foi levado junto com outros 2 novatos para o ataque à fazenda Baixa Verde, propriedade de um coronel que havia denunciado o paradeiro do bando semanas antes. O plano era simples: entrar ao amanhecer, quando os trabalhadores já estivessem nos campos, mas o coronel ainda dormisse em sua cama. O que ninguém do bando sabia era que o coronel Aristides Cavalcante havia contratado 5 volantes, policiais, especializados na caça aos cangaceiros, que se misturaram aos trabalhadores da fazenda. A emboscada estava armada nos 2 sentidos. Ao invadirem a Casa Grande, Zé Sereno foi o primeiro a entrar pela cozinha. Sua missão era simples: dominar os empregados, enquanto Corisco e os outros subiam para os quartos. Mas, ao cruzar a porta dos fundos, deparou-se não com cozinheiras assustadas, mas com 2 volantes armados até os dentes. O primeiro tiro atravessou o chapéu de couro do jovem, por sorte, apenas arranhando seu couro cabeludo. O segundo não teve a chance de ser disparado. Com uma reação que surpreendeu até a ele mesmo, Zé Sereno sacou o punhal que carregava na cintura e atingiu o pescoço do primeiro volante. O sangue jorrou quente, manchando seu rosto e suas mãos. O segundo homem ainda tentou reagir, mas Corisco, alertado pelo barulho, apareceu na porta e o abateu com um único tiro. "Teu batismo veio mais cedo do que esperado", disse o cangaceiro com um sorriso torto no rosto, marcado por cicatrizes. "Lampião vai gostar de saber que o filho da Maria das Dores tem sangue frio." O resto do ataque transformou-se num inferno de tiros e gritos. Dos 5 volantes, 3 foram mortos. Do lado do bando, um dos novatos, José Pequeno, caiu com um tiro no peito. O outro recruta fugiu em pânico e nunca mais foi visto. Uma sentença de morte automática no código do cangaço. Quando voltaram ao acampamento, Lampião esperava sentado sob uma árvore, limpando sua Winchester com um pedaço de pano. Corisco relatou o ocorrido, dando ênfase especial à reação de Zé Sereno. O rei do cangaço observou o jovem de cima a baixo, notando o sangue seco que ainda manchava seu rosto e o olhar distante de quem acabara de cruzar uma fronteira sem volta. "A partir de hoje, não é mais Zé Sereno", decretou Lampião. "Com esse sangue frio e essa ligeireza, agora é Relâmpago." O apelido, mais que uma honraria, era uma marca. No cangaço, um novo nome significava o abandono definitivo da vida. Anterior, a notícia do novo nome do filho chegou aos ouvidos de Maria das Dores através de um vaqueiro que passava pela região. Ele contou, sem poupar detalhes, como o jovem havia ganhado respeito após matar um volante com suas próprias mãos. Maria não demonstrou reação alguma. Por dentro, algo se quebrava lentamente. Nas semanas seguintes, histórias sobre o bando e sobre o jovem Relâmpago começaram a se espalhar. Falava-se de ataques a vilarejos, de saques a armazéns, de confrontos com a polícia. Em cada história, o nome do filho de Maria ganhava contornos mais sombrios. Dizia-se que aprendera rápido a crueldade necessária para sobreviver no cangaço. 3 meses após a partida de Zé Sereno, o bando de Lampião aproximou-se novamente da região. Não era coincidência. O próprio capitão decidira que era hora de visitar a mulher que tivera a coragem de enviar o próprio filho para suas fileiras. "Uma mãe assim merece respeito", teria dito a Maria Bonita. Era uma tarde abafada, quando o grupo de cangaceiros chegou à pequena propriedade de Maria das Dores.
A poeira levantada pelos cavalos podia ser vista à distância. Os vizinhos trancaram-se em suas casas. Ninguém queria testemunhar o encontro entre a mãe e o filho, que agora carregava um novo nome e uma nova alma. Lampião desmontou primeiro, seguido por Maria Bonita e Corisco. Zé Sereno, agora Relâmpago, permaneceu montado, como se hesitasse em pisar novamente naquela terra. Estava irreconhecível. 3 meses no cangaço haviam endurecido suas feições. O chapéu de couro adornado com moedas, as cartucheiras cruzadas no peito, o olhar distante de quem já viu demais. Maria das Dores saiu de casa lentamente. Não correu para abraçar o filho. Não demonstrou emoção diante dos visitantes ilustres. Apenas acenou com a cabeça, convidando-os a se abrigarem do sol sob a grande baraúna que crescia ao lado de sua casa. A senhora tem coragem, Maria das Dores, disse Lampião, aceitando a cuia de água oferecida pela anfitriã. Mandar o próprio filho para o cangaço não é decisão que qualquer mãe tomaria. No sertão, às vezes a escolha é entre morrer de fome ou morrer de bala, respondeu ela, olhando não para o famoso cangaceiro, mas para o filho que permanecia afastado, encostado no tronco da árvore. A visita não tinha apenas o propósito de reencontro. Lampião viera com uma proposta. O bando estava prestes a atacar a cidade de Piranhas, em Alagoas, onde um destacamento policial guardava um carregamento de armas e munições. Precisavam de informações sobre as rotas de fuga, os pontos de água, os esconderijos seguros. Maria das Dores conhecia aquela região como a palma de sua mão. A senhora nos ajuda e nós garantimos que nunca mais passe necessidade, ofereceu o cangaceiro. Foi nesse momento que Zé Sereno finalmente se aproximou da mãe. Seus olhos, antes vivos e sonhadores, agora carregavam o peso de vidas tiradas. Mãe, disse ele simplesmente, estendendo um pequeno saco de couro cheio de moedas. Maria das Dores não tocou no dinheiro. Fitou o filho longamente, como se procurasse naquele rosto endurecido o menino que havia partido. O que fizeram com você? Perguntou em voz baixa, mais para si mesma que para ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada inesperada de um grupo de vaqueiros. Vinham em disparada, levantando poeira. O bando imediatamente ficou em alerta, armas em punho. Mas não eram volantes ou policiais. Eram homens desesperados, trazendo uma notícia devastadora. A volante do Tenente João Bezerra está chegando. Menos de 1 hora atrás, gritou o mais velho deles, praticamente caindo do cavalo de exaustão. A emboscada havia sido planejada meticulosamente. Alguém denunciara que Lampião visitaria a mãe do novo cangaceiro. Talvez um vizinho invejoso, talvez algum desafeto antigo de Maria das Dores. O motivo pouco importava agora. O cerco estava se fechando. Lampião ordenou a retirada imediata. Não havia tempo para despedidas ou explicações. Maria das Dores observou o caos que se instalou em seu terreiro. Cangaceiros montando às pressas, verificando armas, gritando ordens. Foi quando aconteceu. Ao longe, o primeiro tiro, depois outro e mais outro. A volante chegara antes do previsto, posicionando-se nas colinas que cercavam a propriedade. A emboscada estava montada. «Vem com a gente, mãe!» gritou Zé Sereno, estendendo a mão para puxá-la para o cavalo. Maria das Dores hesitou. Se ficasse, seria presa como cúmplice. Se fosse, jamais poderia voltar. Naquele instante, um tiro certeiro atingiu o peito de seu filho. O impacto jogou-o do cavalo, fazendo-o cair pesadamente no chão poeirento. Maria das Dores gritou pela primeira vez, um som primitivo que rasgou o ar já saturado de pólvora. Lampião e os outros precisavam fugir. Não podiam se dar ao luxo de esperar por um ferido, mesmo que fosse o promissor Relâmpago. «Sinto muito, Maria das Dores», disse o rei do cangaço antes de partir em disparada com o resto do bando. Sozinha com o filho agonizante, Maria das Dores ajoelhou-se na terra seca.
O sangue de Zé Sereno formava uma poça escura sob seu corpo. Seus olhos, agora novamente parecidos com os do menino que ela conhecia, fitavam o céu azul impiedoso do sertão. "Perdão, mãe", sussurrou ele, com um fio de sangue escorrendo pelo canto da boca. "Eu matei gente, matei e não senti nada." Maria das Dores segurou a mão do filho, sentindo-a cada vez mais fria. "O sertão mata de muitos jeitos, meu filho", respondeu, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. "Eu só queria que você tivesse chance de viver." Quando a volante finalmente chegou ao terreiro, encontrou apenas uma mulher embalando o corpo já sem vida de um jovem cangaceiro. Maria das Dores não resistiu à prisão. Não falou uma palavra sequer durante o interrogatório. Foi condenada a 5 anos por cumplicidade com o bando de Lampião. Na prisão feminina de Recife, longe da caatinga que sempre conheceu, Maria das Dores tornou-se uma figura silenciosa e respeitada. As outras, detentas, muitas também com ligações ao cangaço, chamavam-na de Mãe do Relâmpago. O nome carregava tanto respeito quanto pesar. Anos depois, quando finalmente foi libertada, Maria das Dores não voltou para sua terra. Estabeleceu-se numa pequena cidade do Agreste, onde ninguém a conhecia. Sustentava-se fazendo renda de bilro, com mãos que, apesar da idade, mantinham impressionante firmeza. Poucos sabiam sua história verdadeira. Menos ainda compreendiam a complexidade de sua escolha. No sertão daquela época, onde a fome matava mais que a bala, entregar um filho ao cangaço podia parecer uma chance, ainda que terrível, de sobrevivência. Em 1938, quando a notícia da morte de Lampião na grota de Angicos chegou aos seus ouvidos, Maria das Dores acendeu uma vela. Não se soube se era pelo famoso cangaceiro ou pela alma de seu próprio filho, perdida muito antes nas veredas tortuosas do destino que ela mesma ajudara a traçar. A história de Maria das Dores permanece como um doloroso testemunho das escolhas impossíveis que a seca, a fome e o abandono impunham e ainda impõem às mães do sertão nordestino. Um lembrete cruel de que, às vezes, o amor materno se manifesta nas decisões mais difíceis, mesmo quando o preço a pagar é testemunhar o pior acontecer. Se inscreva agora em nosso canal para conhecer histórias reais do cangaço que você nunca ouviu antes. Traições, vinganças e os milagres que só o sertão pode testemunhar. Esta é apenas a primeira de muitas. O que leva uma mãe a entregar seu próprio sangue ao destino mais cruel? A resposta, como vimos, pode ser mais sombria do que você imagina.